O volume tá tudo certo aqui. Beleza? Vamos lá, Marcos 13, 14, e depois a gente vai para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, tá? A gente vai finalizar lá, vamos começar aqui, vamos finalizar lá. Então eu quero que você preste atenção, esses dois textos falam sobre o arrebatamento da igreja. O primeiro texto que a gente vai ler, começa do 13, é o sermão profético continua, a grande tribulação. Essa é a epígrafe do texto, tá? É a epígrafe do texto, tá bom? Então eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Diz assim, ó: ora, quando vós virdes, do verbo ver, a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, abre parênteses, quem lê, vírgula, que entenda, vírgula de novo, ou seja, é um mistério que só é revelado pelo Espírito Santo, tá? Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. 16. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas, presta atenção, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. 18. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Então, preste atenção bem no que a Bíblia está falando. 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, ó, vós vede, é do verbo ver, tá? Vós vede. Eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ele continua no verso 24. Vamos lá? Diz assim, ó: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Sabei também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Feche os seus olhinhos aí, por favor, que a gente vai orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que a tua mão, Senhor poderosa, possa vir sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Amém e amém. Veja, meu irmão e minha irmã querida, este texto, a primeira parte do texto, e veja que aí na tua Bíblia ele está dividido em dois textos, né? E primeiro é o sermão profético, continua a grande tribulação. Aí o sermão profético continua a vinda do Filho do Homem, dividido em duas partes. Então, do verso 14 ao verso 23, subentende-se que isso aqui já aconteceu no ano 66 até o ano 70 depois de Cristo. Tá? Então, os eruditos, quem são os eruditos, pastor? Os estudiosos antigos da palavra de Deus, eles afirmam categoricamente que tudo que está escrito até o verso 23 já aconteceu, ok? Já aconteceu isso
no período de 66 depois de Cristo até os 70, que foi a invasão romana a Jerusalém, a destruição do templo, né? E uma série de coisas que aconteceram ali naquele lugar, tá? Eu quero mandar um abraço especial aqui, porque senão eu vou esquecer, para a cidade de Itabirito, em Minas Gerais. Itabirito. A irmã que mandou mensagem para mim disse que já está formando uma igreja nossa lá, de tanto povo que já está nos assistindo. Então um beijo pro pessoal de Minas, de Itabirito, tá bom? Fiquem com Deus aí, Deus abençoe todo mundo desse lindo lugar aí, tá? Então a gente olha para o verso 14 e diz assim, ó: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deveria estar, quem lê, quem entenda, então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, os que estiverem sobre o telhado que não desçam para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa, o que estiver no campo que não volte atrás para tomar a sua veste, mas aí das grávidas e das que criarem naquele dia, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Então, a gente lendo esse texto, está vendo que Jesus está falando sobre um lugar específico. Amém? Sobre um lugar específico, tá? Tá legal, Érica. Um beijo pro Guilherme Diego, que está fazendo aniversário hoje, também de Três Lagoas. É Mato Grosso, Três Lagoas, né? Um beijo aí pro Guilherme Diogo, né? Deus abençoe você, feliz aniversário. Jesus está falando sobre um lugar específico, porque ele está dizendo que se você estiver no campo, não volte para cá. Então no campo não vai acontecer isso onde o cara tá. Que legal, Carla. Então não volte para cá. Jesus tá falando de maneira muito clara isso, tá? Então eu quero que você preste atenção no que a Bíblia está falando. Então ele está dando uma relação de lugar. Então o que está acontecendo aqui predito por Jesus, tá? O que está acontecendo aqui predito por Jesus é num lugar específico e não em todo o mundo. Por isso a gente sabe que não é a tribulação do arrebatamento, a pré-tribulação, né, do arrebatamento, a breve tribulação, o início da tribulação pela qual a igreja vai passar um pedacinho, mas não na tribulação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui depois na Bíblia, vocês vão ver aqui direitinho o que o pastor está falando, tá? Vamos devagar aí nos comentários para eu poder caminhar aqui devagar para todo mundo poder entender. Tá? Porque tem bastante gente aí que conhece bem a Bíblia, nós temos muitos pastoras que estão nos acompanhando, mas a gente tem também muita gente católica, espírita, muita gente crente nova convertida, então nós temos que ir no passo da vaca aí, nós vamos devagarzinho, para ir todo mundo junto, tá? Então não se apressem aí nos comentários, que a gente vai explicar devagarzinho para que todo mundo aí possa entender o que a gente está falando, tá bom? Beleza? Vamos lá então devagarzinho? Então, quando Jesus fala do 14 ao 18, né, ou ao 19, se você preferir, ele diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então, a gente vai buscar isso na história. Tá? Por que o pastor fala passo da vaca? Eu vou explicar para você que eu quero que você entenda. Quando Jacó voltou para a terra do seu pai, ele trouxe junto o seu rebanho, o seu gado, e tinham muitas vacas que estavam prenhas, ou grávidas, se você preferir. Então não podia apressar o passo, que as vacas podiam parir no meio do caminho. Então tinha que vir bem devagarzinho, para as vacas virem andando devagar, porque elas estavam prenhas. E assim vinham também os velhinhos e todo mundo junto, caminhando devagar, para que todos pudessem chegar juntos. Então quando eu falo passo da vaca, vem a vaquinha grávida, a novinha, a novilha, o boi, o touro, todo mundo vem andando na mesma velocidade para chegar todo mundo junto. Tá bom? Isso é o passo da vaca. Para ensinar vocês, para vocês entenderem aí, né? Tá? Então, eu quero dizer para vocês aqui, ó, as predições do 14 ao 20 são interpretadas em Lucas 21. Nós temos um outro texto em Lucas 20 e 21, tá? Em outro 20 e 21, que trata sobre o mesmo assunto e deixa um pouco mais claro isso. Tá? Então eu quero que você entenda. Ó, agora a gente vai ler Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 20
aliás, é capítulo 21, me perdoe, verso 20 e verso 21, tá? Beleza? Então preste atenção, diz assim, ó, mas, é verso 20 esse, tá? Mas, quando virdes Jerusalém cercada, veja que aqui confirma o que o pastor está falando para você, que Jesus estava falando de Jerusalém, e não era do arrebatamento que Jesus estava falando aqui, tá? Então ele diz assim, ó, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então, que é chegada a sua desolação. Certo? Então, oi Francine, então quando o Senhor Jesus está falando no sermão profético, no capítulo 13 de Marcos, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém. Tá? De Jerusalém. Entendeu? Então preste atenção que o pastor vai continuar o texto, verso 21. Lucas 21, verso 21. Vai anotando aí para que depois você possa ler direitinho, tá? Beleza? Vamos lá? Diz assim, ó. Então, os que estiverem na Judéia, a Judéia era vizinha de Jerusalém, que fujam para os montes. Os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Nela aonde, irmão? Em Jerusalém. Certo? Não entrem nela. Não entrem em Jerusalém. Porque quem entrar em Jerusalém vai morrer. Tá? E ele continua. Dizendo o seguinte. Que quando Jesus fala do 14 ao 20, ele está falando sobre Jerusalém. E ele está falando sobre o ano 66, aqui nós estamos no ano 30, né, de Jesus, ano 30, mais ou menos, é 30, 33, porque não tem uma precisão de data de calendário. Então vamos colocar 3 anos de margem, 33, tá? Jesus está perto aqui de morrer, 32, 33 depois de Cristo, aqui em Lucas 14, tá? Entendeu? A gente está em Marcos... Perdão, não é Lucas, é Marcos 13, 14, tá? Marcos 13, 14. Tá entendendo? Presta atenção. Marcos 13, 14. Então, no 14, quando o Senhor Jesus começa a falar sobre a abominação do assolamento, ele não está falando aqui sobre o anticristo. Ele está falando aqui sobre o imperador romano que iria invadir Jerusalém e destruir o templo. Entendeu? É só isso, é simples de entender, não tem dificuldade nenhuma, é muito simples, tá? Então, até o verso 23, do 14 ao 23, ele está falando sobre a destruição. Os ídolos do imperador que profanaram o templo entre 66 e 70 depois de Cristo, tá legal? Então, isso já aconteceu, foi no ano 70. Até o 23. Ótimo, explicado, todo mundo entendeu, beleza, glória a Deus. Então, quando você lê o Marcos 13, do 14 ao 23, você vai entender que esse tempo já passou. Agora, Jesus começa a falar sobre o arrebatamento. Tá? Agora, no verso 24, ele diz assim, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, que é do verso passado, depois disso Jesus está falando. Então ele diz assim, ó, o sol se escurecerá. Qual vai ser o sinal do dia do arrebatamento na igreja? Haverão sinais na natureza? Sim. Sim. Por isso que o arrebatamento secreto é uma falácia bíblica. Tá? O arrebatamento secreto é uma falácia bíblica, não existe. Todo mundo vai saber que está acontecendo o arrebatamento. Por quê, pastor? Porque vão acontecer grandes sinais na natureza. Tá? Grandes sinais na natureza. E todo mundo, se isso aqui começar a acontecer e você estiver vivo, você ficou para trás. Tá? Então presta atenção. Presta atenção aqui no que a Bíblia está falando. Tá? Então ele diz assim, ó. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz,
tá? Presta atenção. A lua não dará a sua luz. A gente está no verso 24, tá? 25. E as estrelas cairão do céu. Serão cometas? Serão meteoros? Ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe. Qualquer coisa que as pessoas disserem, eles estão chutando, porque não tem outro lugar na Bíblia que fala isso. Tá? Então ninguém sabe. Certo? Muito bem, vamos lá. E as forças que estão nos céus serão abaladas. Tá? Então haverá uma grande ação na natureza, no sol, na lua, na terra, nas estrelas. Tá legal? Então ainda não, Virgínia, porque o que você está vendo não é nada perto do que vai acontecer. A gente está em Marcos 13, 24, tá? Marcos 13, 24. Então, quando a gente fala do sol apagar, irmão, da lua sumir, das estrelas cair, nós não estamos falando de vento, nós não estamos falando de furacão, nós não estamos falando dessas coisinhas, irmão. Nós estamos falando da terra balançar, nós estamos falando de terremoto, nós estamos falando de quebrar tudo, nós estamos falando de um troço muito mais complicado do que isso. Tá? Então as dimensões das coisas serão muito diferentes. Tá ok? Muito diferentes do que você imagina na nossa vã filosofia. Tá legal? Pode ser uma série de eventos da natureza que a gente não sabe. Aproximação de um outro planeta. Pode ser uma série de coisas, né? Ah, vai ser o Nibiru? Não sei. Pode ser. Pode, mas a gente não sabe. Tá? Ninguém sabe. Qualquer pessoa que falar para você vai ser isso, é chute. Porque não tem na Bíblia isso. Tá? Só sei que o troço vai ser feio. Tá legal? Então preste atenção no que a Bíblia continua falando. A gente vai agora para o verso 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Então, quando os fundamentos da terra forem abalados, vai ser no dia do arrebatamento isso vai acontecer. Tá? Aqui na Bíblia é o mesmo dia. Que o sol vai escurecer, a lua não vai aparecer, as estrelas vão cair. Nesse dia, Jesus vai voltar. Nesse dia. Então, quando começar no primeiro dia, Jesus volta para buscar a igreja. Então, pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Não. Não. Você vai morrer antes. Tá? Porque o arrebatamento você não vai vivo para o céu, você vai morrer. Quando o anjo tocar a trombeta, você vai morrer. Ok? É isso que vai acontecer. Então não acha que esse corpício aí de bailarina espanhola vai levar ele. Não vai. A Bíblia é clara e fala que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Que aquilo que é corruptível não herdará o incorruptível. Entendeu? Estou te explicando o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Tá? São versos que eu estou citando de outros lugares aí para ensinar você. Ok? Tudo que o pastor está te falando está escrito aqui na Bíblia. Só vai passar pela tribulação quem não for arrebatado. As pessoas não vão desaparecer, irmão. Não vai. Porque a Bíblia diz que aonde estiverem os urubus, ali estarão ajuntados os corpos. Ok? Vai cair duro. Todo mundo. Isso que vai acontecer. Oi, Clélia. Tá? É isso que a Bíblia diz. Tá legal? É isto que a Bíblia diz. Quem ficar é outra conversa, para um outro dia. Tá? Não dá, é muito longo o assunto, não dá tempo da gente falar tudo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Ok? O arrebatamento. Tá? Antes, né? A carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que antes dos vivos serem arrebatados, serão ressuscitados os mortos.
Tá legal? Aí você vai dizer, tem muita gente que tem dúvida dizendo assim, pastor, escuta aqui uma coisa, e se o cara for cremado? A Bíblia diz que a terra devolverá os seus mortos, o mar devolverá os seus mortos e o fogo devolverá os seus mortos. São os 3 elementos que consomem a carne, certo? Então, independente do cara ter morrido afogado e o peixe ter comido o corpo dele, que você sabe que quando o cara morre afogado, o corpo afunda, os peixes comem, caranguejo comeu. Independente disso, tá? Se a pessoa morreu no incêndio, seu corpo foi consumido. Independente disso. Se a pessoa foi enterrada e a minhoca foi que comeu. Independente disso, tá? Independente disso. Os rabiscos estão, Marcelo RD, no Velho Testamento, não no Novo. Tá? É outra coisa daí isso. Tá? É outra situação, não tem a ver com arrebatamento. Entendeu? Então, a carne e o sangue, a Bíblia diz que nós vamos ganhar um novo corpo. Então, qual é o exemplo disso na Bíblia? Jesus, quando ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele ganhou de Deus um novo corpo. Pastor, e o velho? Não sei, irmão. Não pergunta, faça a pergunta que eu não sei. Tá? Não faça a pergunta que eu não sei. A Bíblia não fala, então eu não sei o que aconteceu com o corpo velho de Jesus, ninguém sabe. Eu também não vou especular, eu não sei. Tá? Então, um novo corpo, porque quando ele veio na presença da Maria, sua mãe, e da Maria Madalena, a Bíblia diz que elas não o reconheceram olhando para ele. Certo? E achavam que ele era o jardineiro, lembrem disso. O jardineiro do Getsemane, que é o jardim secreto, dizendo, Senhor, se tu guardaste o corpo do mestre, fala pra gente onde ele tá. Daí ele fala, Maria, e ela diz, Rabi, então reconhece ele pela sua voz. Tá? O pastor tá ensinando a Bíblia para você. Tá legal? Então Jesus, quando ressuscitou, ele já ressuscitou num novo corpo. Tá? Um corpo diferente, que atravessava a parede, mas comia peixe, bebia água e comia pão. Certo? Então, os mortos, eles vão ser transformados. Certo? Por quê? Porque eles vão receber um novo corpo. Então, aquilo, onde o morto, ele está dormindo. Agora, só ressuscitarão, antes do arrebatamento, os salvos. Quem morreu em Cristo. Quem não morreu em Cristo não vai ainda. Vai ficar mais um tempo aí. Tá? Não, ainda não. Você vai depois aí. Tá? Porque o julgamento vai ser depois. Então, quem vai para o céu, vai subir com Jesus, são os santos que morreram em Cristo. Tá? Que morreram em Cristo. É o que a Bíblia diz. Tá legal? Estou usando aqui palavras simples para vocês. Você preferir, os vivos vão ser transformados. Claro, vai trocar o corpo. Você vai sair tua alma, teu espírito, e você vai subir e você vai ganhar um novo corpo e entrar no céu. Ponto. Tá? Alarido é grito, brado, alarido. Tá? Grito, brado, chamado em alta voz, é um alarido. Tá legal? Então é o seguinte. Aqui nós estamos falando da ressurreição dos santos. Pastor, vai ter 2 ressurreições? Sim. A segunda vai ser para o julgamento. Tá? A segunda vai ser para o grande julgamento. Apocalipse 19 está lá na frente, mas essa é uma outra conversa também. Eu não vou falar disso agora. Tá? Beleza? Então a primeira ressurreição, essa ressurreição, é a ressurreição dos santos, os que morreram em Jesus. Tá? Que não deu tempo de chegar no arrebatamento. Ok? Vamos mais para frente. 27. E ele enviará os seus anjos, escute isso aqui. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Tá ouvindo? E ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então quem é que determina quem atingiu o ponto, vou colocar aqui de uma maneira simples para vocês entenderem, de ser salvo? Quem está no ponto de ser salvo?
Quem é que sabe isso? Jesus. Jesus. Isso é um mistério que não cabe nem para mim nem para você. Tá? Jesus. Vamos continuar. Quem é que vai separar? Os anjos. É a parábola do joio e do trigo. Tá? Que o Senhor veio, plantou o trigo, né? E veio o diabo e semeou o joio no meio. Quando chegou no dia da colheita, o dia da colheita é o arrebatamento. Então veio o anjo, tirou o trigo e levou para o depósito. E o joio foi cortado e lançado aonde? No fogo. Tá? Então é uma figura de linguagem do arrebatamento. Tá legal? Do arrebatamento. Tá bom? Então vamos continuar no texto aqui, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro. A figueira, quando ela vai dar ramo, a ponta do galho, que é dura, que é uma madeira, ela começa a ficar verdinha, assim, como se fosse sair um pedacinho. E faz um brotinho, que é bem molinho. Bem molinho. Por quê? Para ela gerar um broto. Então olha o que Deus está falando aqui, ó. Quando o teu coração deixar de ser endurecido e ficar bem molinho para Jesus, para gerar um broto, você vai estar pronto para subir para o céu. Entendeu? Olha que figura de linguagem legal que está aqui. Né? Bem legal. Entendeu? Então, veja aqui, ó, o que a Bíblia diz. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração, e aí Jesus está falando da destruição do templo, não passará esta geração. Deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando Jesus fala em verdade, vos digo, tá? Que não passará desta geração sem que essas coisas todas aconteçam. Jesus estava no ano 32 e meio, quase 33, e aconteceu no ano 70. Então a mesma geração viu se cumprir tudo aquilo que Jesus tinha profetizado sobre Jerusalém. Ok? Então essa geração passou. Então agora a gente vai, se você puder abrir comigo, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Não, Núbia, já expliquei, geração lá. Veja bem, carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, tá? De número 2, a gente vai ver aí do capítulo 2, do verso 1 ao 12, tá? Presta atenção aí. Segunda carta aos Tessalonicenses, se você quiser você anota aí para você ver depois, tá? Para você ler depois, o pastor vai ler aqui porque eu falei para você que eu tô acelerado, porque é rápido, eu não posso demorar e o assunto é demorado, tá? Então vamos lá, ó. 2:1. Segunda Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, tá? Pela nossa reunião com Ele. 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Presta atenção, não deixa as pessoas ficar enganando você. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja, o apóstolo Paulo está lá nesse tempo. Certo? Essa carta aqui foi escrita entre 67 e 72. Esta aqui. 67 e 72. Certo? Presta atenção. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Presta atenção. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus
querendo parecer Deus. Está falando do anticristo aqui. Tá? Presta atenção. 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Presta atenção no que a Bíblia está falando. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, o apóstolo Paulo disse que nós sabemos o que detém o anticristo e que ele só vai poder se manifestar no seu próprio tempo. Tá? 7. Presta atenção na Bíblia, irmão. Presta atenção na Bíblia. Porque já o ministério da injustiça opera. O espírito do anticristo ele já está no mundo desde que o diabo pulou aí. Então o ministério da injustiça já está operando na terra faz tempo. Entendeu? O ministério da injustiça já está aí na terra. É muito fácil você olhar. Olha aí o que está acontecendo, por exemplo, a perseguição dos cristãos nos países africanos. Nós já estamos vivendo o peso da apostasia. A Europa inteira apostatou de Cristo. Os Estados Unidos está apostatando de Cristo. Eu não sei se você sabe, alguns anos atrás, os Estados Unidos tinham 80% de cristãos e hoje tem 50% de cristãos nos Estados Unidos. 40% de pessoas que dizem que Jesus não existe. Então a apostasia já está se manifestando no mundo. Entendeu? A gente está vendo o marxismo matar em alguns corações o cristianismo, que não é o verdadeiro, que os caras têm no coração. Todo mundo que é de esquerda já não acredita mais em Jesus, já não quer mais saber, já não quer mais ir da igreja. Né? A apostasia já está aí. O espírito do anticristo já está no mundo. Tá? O espírito do anticristo já está aí. Quem é que bloqueia ele de se manifestar através de uma pessoa? Porque o anticristo vai aparecer como um grande líder político. Ok? Um grande líder político. Esse vai ser o anticristo. Presta atenção aí. Tá? Então por que é que ele não se manifestou ainda? Porque o Espírito Santo não o permite. E enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele não pode se manifestar. Entendeu? Pastor, onde está escrito isso? Aqui, você vai ver aqui no texto, eu vou te mostrar. Tá? Você vai ver aqui no texto, eu vou mostrar para você. Então o anticristo só vai se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Tá? Só depois. Agora o terreno está sendo preparado para ele. Com a nova ordem mundial, com a gente vê o Papa Bergoglio aí dizendo que nós precisamos ter um governo só. Quem é que vai ser o cara de um governo só? Uma religião só. Você já está vendo o Bergoglio fazendo reunião aí com os caras de várias religiões, né, dizendo que olha, nós temos que ter uma religião só, porque o nosso Deus é o mesmo. Isso aí já é o papo do anticristo. Entendeu? Isso já é um papo do anticristo preparando para uma religião só, onde os crentes vão ser perseguidos e dizimados. Entendeu? E aonde vai ter por que tem um governo só? Se todos os países fossem governados pelo mesmo cara, não haveria guerra. Essa é a lógica do anticristo. Por que a China vai brigar com os Estados Unidos se o presidente é o mesmo? Se o povo é o mesmo? Por que o Brasil vai brigar com a Argentina se todo mundo é igual? É o mesmo governador, é a mesma lei. Então o que os caras querem é um governo só que comande, mas quem é o cara que vai comandar? O anticristo. Então assim eles vão acabar com o cristianismo para colocar uma religião que provavelmente vai ser o Islã. Provavelmente. Entendeu? Islã, esse é o espírito do anticristo. Tá? O espírito do anticristo é o Islã. Ok? Provavelmente é esse cara aí. 99,9%. Tá bom? Então ainda não tem nada acontecendo. Não tem ainda o falso profeta. Não tem o anticristo. Não, ainda não. Não tem o governo mundial. A gente está caminhando para isso. Tá? A gente está caminhando. Mas ainda está longe. Tá legal? Ainda está longe. Você vai ter que ver os sinais para você saber que está em cima aí.
Tá bom? Então fica tranquilo que nós vamos continuar a leitura. E diz assim no 6, no 7. Porque o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que resiste ao anticristo e impede que ele venha até que ele seja tirado? O Espírito Santo de Deus. Então a operação do Espírito Santo de Deus impede a operação do anticristo. Seria o ecumenismo, Vanderlei. Certinho, é isso aí mesmo. O ecumenismo é todas as religiões numa só. Tá? Então quem é que impede a operação do anticristo, segundo a palavra de Deus? O Espírito Santo. Olha o 8, preste atenção, verso 8. Então, vírgula de novo, será revelado o iníquo. Então, quando o Espírito Santo for retirado, então, quer dizer, depois disso, será revelado o iníquo. Certo? Que é o anticristo. Oi, Dalvinha, seja bem-vindo. Entendeu? Tá aqui muito claro, 7 e 8. É só você ler o texto, você vai entender perfeitamente. A quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então Deus vai permitir que o anticristo venha sobre a terra como se fosse Jesus. Entendeu? Como se fosse Jesus. Certo? Presta atenção. E com a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, vírgula, com todo o poder, vírgula, e sinais, vírgula de novo, e prodígios de mentira. O cara vai ser muito forte. Certo? Vai operar sinais, prodígios de mentira. Presta atenção. Aí tem uma vírgula e a gente vem para o 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então o anticristo vai operar para aqueles que vão perecer. Certo? Perecer. O anticristo vai operar para aqueles que vão perecer. Então, o reino do anticristo vai ser antes ou depois do arrebatamento? Segundo a Bíblia, vai ser depois. Porque o Espírito Santo vai subir no arrebatamento da igreja. Entendeu? O Espírito Santo vai subir no arrebatamento da igreja. Então, o Espírito Santo, veja, é muito simples você saber se você é pré-tribulacionista antes da tribulação ou depois do arrebatamento. É muito simples, é só você ler a Bíblia. Eu falo para vocês sempre, a Bíblia é muito clara. A Bíblia não deixa margem de dúvida em lugar absolutamente nenhum. Quem impede o anticristo de vir? O Espírito Santo. E ele só virá quando o Espírito Santo sair. Quando o Espírito Santo vai sair, ele vai subir com a igreja. Entendeu? O Espírito Santo vai subir com a igreja. Então, no arrebatamento da igreja, quando a igreja subir, o anticristo assume a bronca e começa a dominar a terra. Entendeu? Então quem é que vai ficar aqui? Eu vou encerrar para a gente não demorar muito mais, que já está no meu horário, tá? Um outro dia a gente fala mais sobre isso. Então quem é que vai ficar? Quem não for arrebatado. E quem não foi arrebatado vai ter uma oportunidade. Aí a gente precisa ir lá no livro de Daniel, que ele fala sobre 2 semanas e meia. Né? Um tempo, mais um tempo e mais metade de um tempo. Então a primeira parte dessa semana, que fala de 1260 dias, mas a gente precisa estudar outro dia, isso aí é só para você entender isso, assim um pouquinho, tá? Então, o povo que era cristão, mas não foi arrebatado porque está dormindo, que são as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, né? Tá? São a parábola das 10 virgens, Mateus 25, só você ler, tá lá. Né? Quando elas voltarem, o povo já foi. Então eles vão ter que correr atrás. Então estes vão ser salvos pelo seu sangue. Aí vai aparecer um monte de gente falando, mas que heresia, porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Somos. Mas agora você vai ser salvo pelo seu. Por quê? Porque você vai ter que dar o teu sangue para entrar no reino. Vai ser preço de sangue. Porque daí o anticristo vai dominar.
O anticristo vai vir na tua casa, como acontece hoje, você já vê isso na televisão, irmão. 10 caras ajoelhados, o cara com a faca no pescoço e fala pro cara assim, ó, você vai negar Jesus? Se você negar Jesus e dizer que Jesus é um trouxa, que ele não existe, que você ama Alá, eu não mato você. Aí você fala, não, eu amo o Alá, eu não quero saber de Jesus. Daí você fica, mas você vai pro inferno. Entendeu? Agora se você falar, não, eu amo Jesus, o cara... Pum, você vai ter que dar teu sangue para ser salvo. Certo? Na Bíblia, é muito claro isso. Então, por isso eu falo sempre para as pessoas, tem gente que me xinga, que critica, ai pastor, você não quer que o povo leia a Bíblia. Eu falo, gente, esquece o livro do Apocalipse, esquece, não se preocupa com o Apocalipse. Se preocupe com Mateus, Marcos, Lucas e João, se preocupa com isso aqui. Se você viver isso aqui, você não vai ver o Apocalipse. Se você viver isso aqui, você não vai viver o Apocalipse. Então você não precisa se preocupar com quem vai ser o dragão, esquece isso aí, irmão. Fica enchendo o saco com esse troço aí, não. Entendeu? Você tem que correr para você ser arrebatado. Para você ir com Jesus na primeira leva. É isso que você precisa. Entendeu? Então, quando você conheceu o Evangelho, Jesus Cristo foi muito claro. Ele disse assim, meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que ouvem as palavras do meu Pai e as põem em prática. Então, se você começar a colocar em prática a palavra de Deus, começar a viver como crente, abrir mão do pecado, da injustiça, da prostituição, da sacanagem, da heresia, do roubo, de toda essa sacanagem que tem nesse mundão aí, você vai ser arrebatado, você vai ser crente. E o resto não interessa. Amém? Aprenda isso com o teu pastor. O pastor é muito prático. O evangelho que eu prego é o evangelho da verdade, é muito prático. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta do quê? Da mentira, do engano. Liberta você do inferno. A verdade vai libertar você dessas babaquices que esses caras ficam enchendo o teu saco para te vender livro, para vender apostila, para você, olha, o curso de escatologia, você tem que aprender o Apocalipse. Você não tem que aprender nada disso, irmão. Você tem que se concentrar no evangelho genuíno de Jesus Cristo que salva, que cura, que liberta, que transforma, que vai abrir os teus olhos, vai limpar o teu coração, a tua alma, para que você possa ser salvo e morar no céu. O resto esquece. Ah, mas o Macron, deixa o Macron com a França, deixa o Papa com o Vaticano, isso é problema deles, não é nosso. A nossa função é olhar para o céu, para Cristo, não olhar para as coisas, buscar as coisas lá de cima e se parar de se preocupar com as coisas aqui de baixo. Entendeu? É isso que você tem que se preocupar. O resto, irmão, não esquenta a tua cabeça. Deixa esse negócio pra lá. Os irmãos ficam preocupados com a tradução, porque lá tá escrito. Para, irmão. Vive o evangelho de Jesus Cristo. Viva a palavra de Deus. Aprenda a amar o teu próximo. Aprenda a ajudar os pobres. Aprenda a congregar na tua igreja. Amar os teus irmãos. Adorar a Deus. Santificar a sua vida. Que quando o Espírito Santo vazar desse mundo, você vaza com ele. Acabou, irmão. Vazou com ele. Já era. Ah, mas e depois? Quem ficar que se vira, irmão. Não quer saber de Jesus? É ele que se vire. Entendeu? Se vira. Ninguém vai levar ninguém nas costas pro céu, irmão. Porta estreita e entra cada um por si, Deus por todos. Então conserta a sua vida. Começa a perdoar as pessoas que te magoaram. Peça perdão para quem você magoou. Se conserta, irmão. Peça perdão para as pessoas que você fez mal. Você está devendo alguma coisa para alguém, você deu golpe em alguém, você ferrou alguém, irmão, dê um jeito de pagar, vá lá, peça desculpa, conserte sua vida, resolva sua vida para você ficar bem, para você ficar leve. Entendeu, irmão? Daí a Bíblia diz que você vai lá para o céu comer comidas gordurosas e beber bebidas doces e tomar vinhos velhos. Está lá no livro de Isaías, sentado à mesa com o Senhor. Ame o teu próximo, ame as pessoas, seja um bom crente. Seja uma pessoa honesta, idônea, fale a verdade, irmão. Não use o dolo, não traia, não adultere, não se prostitua. Não, sabe, irmão? Não faça essas coisas, que daí você tá ferrado. Agora, se você abrir mão desses troços aí e vir andar com Jesus, vir congregar aí na igreja do Pôr de Cristo, aprender a buscar a tua salvação, aprender a conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, o que Jesus deixou de fato escrito para você, é isso que eu vou te ensinar. Eu vou ensinar o caminho para você. Você vai se você quiser. Se você não
quiser, você não vai, o problema daí é teu, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre toda a congregação, todos os irmãos que estão conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, a compreender, a obedecer, para que andemos na tua presença e sejamos, meu Deus, uma bênção em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a andar na tua presença, a nos libertar do jugo desse mundo, do jugo religioso, Senhor, para que a gente seja livre, liberto através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está no YouTube, não esqueça de dar o teu like, temos aí quase 2.000 pessoas e só 1.200 curtiram. Uau! Curta a nossa mensagem de noite, às 20 horas a gente está aqui de novo, vamos ter um culto abençoado, Deus vai dar uma palavra abençoada pra gente, vamos orar, cantar ainda a harpa, dar um glória, irmão? E vamos esperar a volta de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, em breve Jesus voltará e nós com toda a igreja, junto com o Espírito Santo, a gente vai cantar e vai dançar lá na glória com Cristo, assim eu creio e espero. Amém? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até de noite às 20 a gente tá aqui, tá bom? Tchau, galera, tchau!